Olá pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojaria. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre relógios, mas hoje nós vamos contar um pouquinho da história da Seiko através dos relógios que marcaram época e os relógios mais importantes assim, da Seiko que eu coloquei ali. Tá? Eu separei alguns modelos aí para mostrar para vocês e eu quero ver se vocês concordam comigo. É lógico que eu não vou trazer os modelos mais atuais e tudo mais, mas eu vou tentar trazer os modelos que mudaram um pouquinho a maneira da Seiko, ou então mudaram completamente o cenário dos relógios mundiais, tá? Então vamos começando aqui. Para quem não conhece, a Seiko é uma empresa que fundou em 1881, mas ele era somente uma loja de relógios. Eles revendiam relógios suíços e ele começou a produzir relógios em 1892, mas somente relógios de parede. Também eles faziam as caixas de madeira, traziam o maquinário já montado da Suíça e da Europa, né? Não sei se era da Alemanha ou se era da Suíça, mas alguns dizem Suíça. E eles montavam com a caixa lá, uma caixa de madeira, e com isso eles revendiam dentro do mercado interno japonês. Em 1895 começa a jornada da Seiko na produção de relógios de bolso, tá? Eles produzem então o Timekeeper, tá? É uma produção, esses são relógios suíços, né? Com máquina suíça e tudo mais. Eles simplesmente usavam a mesma coisa que o mesmo jeito que as indústrias brasileiras fazem na Zona Franca de Manaus. Eles produziam lá com o Timekeeper em 1895. Eles traziam as peças da Europa e com isso eles colocavam o relógio à venda no mercado japonês. Eles montavam o relógio no Japão e revendiam dentro do mercado japonês, tá? E para quem não sabe, em 1904, se não me falha a memória, tá, não anotei nada aqui, tá tendo tudo de cabeça por aqui. Em 1904 teve a guerra russo-japonesa e a indústria da Seiko foi destinada a fazer as pontas das balas de fuzil, né? E isso fez com que eles ganharam um know-how diferenciado para produção como é que eu vou dizer, uma linha de produção. E com isso, eles adaptaram essa linha de produção justamente para fazer o quê? Para fazer eixos. Isso mesmo, eles fizeram, então nessa foto aí nós temos a linha de produção da Seiko, onde eles faziam os eixos dos relógios, que era um ponto, que era, como é que fala, era o gargalo, né? Não se conseguia produzir, tinha uma limitação para se produzir esses eixos, então não era possível produzir em larga escala os relógios. E isso aí era um grande gargalo para a indústria relojoeira, e a Seiko resolveu isso com essa linha de produção de pinhão, de eixos do relógio. E com isso surgiu em 1909 então o Empire. O Empire era um relógio japonês já no caso, e ele ganhou praticamente 60% do mercado japonês assim nos primeiros anos, justamente por conta do seu custo baixo e a produção em massa que a Seiko conseguia fazer nesses relógios, tá? E esse, para quem não sabe, o Empire ele foi produzido de 1909 até 1936, talvez em termos assim de relógios de bolso de produção em massa, foi o que ficou mais tempo em produção, tá? E ele ficou mais de 25 anos em produção nessa época, tá? Nessa época. E é lógico, pulando agora, nós temos então para pular para 1913, onde nós temos o primeiro relógio de pulso japonês, tá? O Laurel foi um relógio produzido pela Seiko em 1913 e ele como é que fala? Ele foi totalmente, como é que fala? Então é considerado então o primeiro relógio de pulso japonês, tá? Apesar do nome ser Laurel, foi produção da Seiko em 1913. E com isso, com a produção começando a crescer para os relógios de pulso, a Seiko começou a ganhar muito espaço internacional, principalmente na Europa, na China. Ele conseguia vender muito bem esses relógios de pulso, não só pelo custo baixo também, certo? Então, mas nem tudo foram flores, né? Em 1923 nós temos o grande terremoto de Tóquio, que destruiu completamente a fábrica da Seiko. E logo em seguida a Kintaro Hattori então resolve reconstruir a fábrica logo depois do terremoto, e em 1924 já volta a produção em força total, justamente para poder fazer com que a Seiko não perdesse tempo na produção dos relógios. E em 1924 então ele toma uma decisão radical que vai mudar completamente a história da Seiko, e essa mudança aqui é justamente o primeiro relógio com a inscrição Seiko. Isso mesmo, para quem não conhece, a Seiko até então só usava
nomes europeus, né, nomes americanos, né, Laurel, Empire, Timekeeper, usavam nomes em inglês justamente porque o nome japonês não tinha tanta força naquela época, então por isso eles não usavam o nome em japonês. Então em 1924 a Seiko começa então a adotar o nome Seiko, tá, nos seus relógios, e foi o primeiro então relógio a ser produzido com a marca Seiko estampada no mostrador, tá. E em 1929 então nós temos então outro ponto importante da Seiko, tá, para quem conhece da indústria relojoeira. A Seiko consegue então o selo de Royal Clock em 1929. O que vem ser esse selo de Royal Clock? Royal Clock quer dizer como que fala? Os trens japoneses, eles utilizavam os relógios suíços, geralmente o Omega, certo? Tem algumas outras marcas lá que fugiu a cabeça ali, mas eles usavam os relógios suíços para cronometrar o tempo dos trens. E para quem não sabe, assim, para conseguir, os trens japoneses são extremamente pontuais. Então, para se você conseguir o selo de Royal Clock, não é muito fácil, porque você tem que ter um relógio muito confiável e preciso. E a Seiko conseguiu isso em 1929, podendo ser adotado então como um relógio um relógio ferroviário. Então esse selo comprovava não só a eficácia, a resistência dos relógios Seiko, mas também a confiabilidade na precisão dos relógios Seiko. Isso esse foi um grande avanço para a indústria japonesa, que até então era considerada uma indústria, como é que eu vou dizer, não era considerada uma indústria confiável. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente falava de relógios japoneses nessa época, aí até na década de 50, a gente levava mais ou menos, como se a gente estivesse vendo os relógios chineses hoje. Então é mais ou menos por aí que você consegue visualizar a indústria japonesa dessa época, tá? E é lógico, na década de 30 nós temos uma reformulação completa da Seiko por conta da morte do fundador. Kintaro Hattori morre em 1934, e logo em seguida nós temos o início das guerras, né? 1937 já, com 1936, 37 já o Japão se envolve nas guerras ali na Ásia, e em 1942 eles entram de vez na Segunda Guerra Mundial com o ataque a Pearl Harbor e tudo mais. E um dos modelos assim que a gente marca muita época da Seiko durante esse período de guerras é o Seiko Tensoku ou Kamikaze. Esse modelo Tensoku ou Kamikaze, ele foi produzido para Seiko, esse é um modelo aviador da Seiko, e esse modelo aí foi utilizado por muitos kamikazes que jogavam seus aviões diretamente contra os navios americanos que avançavam contra a costa japonesa. Então por isso mesmo esse modelo ficou muito marcado, inclusive muitos colecionadores chegam a pagar muito dinheiro por ele, alguns milhares de dólares, para você conseguir um relógio desse em perfeitas condições, visto que naquela época o material da caixa já por conta da guerra, né? O material das caixas não era um material de primeira linha. Por quê? Porque eles precisavam de ferro para construir avião, precisavam de ferro para construir armas, para construir, como fala, balas para os seus canhões, para suas armas e tudo mais. Então eles precisavam de ferro para esse lado, para a guerra, para armação bélica. E então para relógios e coisa parecida eles utilizavam, não podiam utilizar material de primeira linha, então eles utilizavam geralmente metal cromado e por aí vai, e isso acabava tendo uma baixa longevidade para esses relógios. Então encontrar hoje um relógio desse modelo aqui em ótimas condições é praticamente uma missão quase impossível de você conseguir. E é por isso mesmo que ele vale alguns milhares de dólares, certo? E é lógico, terminando a Segunda Guerra Mundial em 1945, a Seiko já tem a sua fábrica destruída pela segunda vez, visto que a matriz da Seiko era em Tóquio, né? E Tóquio foi uma das cidades mais bombardeadas durante o ataque americano ao solo japonês. E para vocês terem uma noção, a rendição do Japão se deu logo depois da explosão da bomba de Hiroshima e logo em seguida da bomba de Nagasaki, certo? E assim teve a rendição do Japão da Segunda Guerra Mundial.
e logo em seguida, durante a guerra, já a Seiko já tinha se preparado para isso, porque ela dividiu a sua fábrica em várias pequenas fabriquetas ao redor de Tóquio para não sofrer esse abalo tanto dos ataques americanos. Então, por conta disso, eles conseguiram construir rapidamente e conseguiram voltar à produção rapidamente. E em 1948, então, eles têm o primeiro lançamento da Seiko para recomeçar então a fábrica em 1948, que foi o Seiko Super. Tá, para quem não sabe, esse modelo Seiko Super foi uma maneira da Seiko começar a produção em escala de uma maneira rápida. Porém, a máquina interna dele praticamente era uma cópia, como é que fala? É uma cópia bem acentuada do calibre ETA 10, então por isso mesmo muitos historiadores contam que isso aqui foi uma cópia exata do relógio ETA, do calibre ETA, e por isso que a Seiko conseguiu produzir com tão rapidez esse relógio, certo? E esse relógio aqui é a mesma situação, ele começa a ter uma revenda muito interessante no Japão, e cabe lembrar que aqui a gente pode ver na foto que esse aqui é um dos primeiros relógios que a Seiko traz aí com um ponteiro de segundos central, tá? Então, até então os ponteiros de segundo era na parte de baixo, na posição 6 horas, e o Seiko Super traz ele na posição central ali também. Você viu que legal? Então a gente vai vendo que vai começando a ter um pouco de mudança nos relógios ali, e a Seiko começa a apresentar algumas diferenciais também. E aí com isso nós temos ali então 1952 para 53, então o CEO da Seiko, tá? O filho do Hattori, do Kintaro Hattori, verifica que os seus engenheiros não estavam tendo tanta criatividade na hora de produzir os relógios. Então ele divide e faz uma proposta para que, como a fábrica da Seiko já estava dividida entre a S2 em Tóquio e em Nagano, a empresa de Sua, e ele faz um desafio para as duas empresas para que eles pudessem produzir o melhor relógio com tudo que eles tivessem até o momento, produzir do zero, trazer um relógio completamente do zero. E em 1956, então, a Seiko apresenta ao Japão o Seiko Marvel. O Seiko Marvel tomou conta do Japão no meado da década de 50. Logo de início, depois do lançamento, ele já ganhou foi uma venda muito grande desse modelo, e ele ganhou grandes fãs no Japão nessa época, e era um modelo assim que permitia muitas alterações, porque depois disso nós tivemos o Giro Marvel, nós tivemos vários diferenciais ali. Você pode notar que já existe o Lord Marvel aqui do lado, aqui também, que já é um pouco diferente. Então o Seiko Marvel, ele marcou a época na década de 50 e fez com que a Seiko começasse então novamente a dominar o mercado japonês de relógios, isso é mesmo. Então o Marvel foi um divisor de águas para a Seiko. E aí, depois disso, nós temos a década de ouro da Seiko. Então, em 1960 começa a década de ouro, e eles começam em grande estilo, tá? Em 1960, a Seiko começa em grande estilo o reinado da sua década de ouro com o Gran Seiko. O Gran Seiko, em 1960, foi lançado para trazer um conceito Gran Seiko, um conceito Seiko, né? Que viria a ser depois incorporado a Gran Seiko. Qual é o primeiro conceito que a Seiko trouxe quando foi criar o Gran Seiko? O primeiro conceito que eles trouxeram é fazer o melhor relógio com tudo que nós temos de melhor hoje. Tá? Então tudo que havia de melhor na produção de relógios era investido em cima do Gran Seiko, e nessa época, em 1960, então inclusive esse primeiro modelo, apesar do Giro Marvel ter sido lançado em 59, o automático ter sido lançado em 59, o Gran Seiko, pelo sistema de automático não ser como é que fala, confiável ainda, o primeiro Gran Seiko era a corda, só para vocês terem uma noção. Então tinha que ser um produto bem aprovado para poder entrar então na linha do Gran Seiko. E esse Gran Seiko já chegou com um conceito de relógio de luxo para o Japão. Então, para vocês terem uma noção, era um ótimo relógio, certo? Apesar de ser um relógio manual ainda, com corda manual, ele chegou já fazendo muito estardalhaço. Inclusive, depois houve uma briga entre a Seiko Daini de Tóquio e a Seiko Sua de Nagano para definir quem que seria o pai
desse filho, né? Porque o Grand Seiko foi uma produção conjunta das duas empresas e no final das contas o escritório central de designers da Seiko definiu que a Grand Seiko seria então uma criação do departamento de Suwa. Então, com isso, a Daini depois posteriormente criou o King Seiko e tudo mais, mas assim mesmo jamais superou o Grand Seiko, que o Grand Seiko continua até hoje, né? Depois, entrando dentro da década de 60, o primeiro grande lançamento que a Seiko teve foi o Seiko Sportsmatic 5, tá? O Seiko 5 Sportsmatic em 1963. Esse modelo também, ele trazia um modelo diferenciado, porque ele era um relógio automático, certo? Ele era um relógio resistente à água, já, mas era no caso, ele já falava waterproof, você pode notar no mostrador waterproof, ou seja, prova d'água. Ele trazia o calendário duplo ali também. Ele trazia também um sistema automático e também ele vinha com uma, como é que eu vou dizer, com todas as ligas diferenciadas. Então ele era um super relógio montado no meado da década de 60. Inclusive ele chegou a ganhar o prêmio de melhor produto do ano, tá? Eu acho que foi talvez o primeiro relógio a ganhar um prêmio de designer do ano, tá? O Design Awards, né? Ele foi um dos primeiros a ganhar, acho que o primeiro, talvez o único a ganhar um prêmio nesse sentido. E é lógico que a gente também não pode esquecer que no meado da década de 60 nós temos então a incorporação dos modelos Diver. Então eu vou mostrar aqui os modelos Diver ali. No primeiro quadro ali nós temos o Diver de 1965, né? Depois nós temos ali o Marine Master em 68 e na parte de baixo ali nós temos os três modelos 6105, tá? Foi lançado de 69 para 1970, que inclusive ali nós temos ali o Capitão Willard. Esses modelos aí marcaram época e botaram então o Japão na produção de relógios resistentes e confiáveis, visto que esses relógios da 6105 ali de baixo ali, eles chegaram a ser vendidos nos post-exchanges, né? Nas lojinhas que tinham dentro das bases aéreas americanas, e eles eram vendidos para os soldados americanos e eles ficaram muito conhecidos porque eles resistiam ao clima úmido que era no Vietnã, porque no Vietnã praticamente chovia todo dia e os relógios que eles traziam dos Estados Unidos não resistiam a tanta umidade. E esses relógios Seiko Diver, eles resistiram, não só resistiram, como muitos deles voltaram para os Estados Unidos junto com os seus mariners americanos que voltaram da guerra. Então um desses modelos aí ficou marcado iconicamente como Capitão Willard, justamente por ele estar no pulso do Capitão Willard no filme Apocalipse Now. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que é um filme muito legal de guerra, conta muito bem a história da guerra do Vietnã, certo? E é lógico que 1969 foi um ano de ouro para a Seiko, visto que em 1969 nós temos lá o lançamento então do Seiko Chronograph, tá? O Seiko Cronógrafo, tá? O primeiro Seiko automático cronógrafo do mundo. Alguns dizem que seja o primeiro Seiko cronógrafo, o primeiro cronógrafo automático do mundo, outros discordam. A indústria suíça contesta isso, os japoneses afirmam que seria o primeiro. Então aí a briga fica aberta, mas esse aqui seria o primeiro relógio cronógrafo da Seiko, lançado em 1969. Os primeiros modelos datam de janeiro de 1969, já vendendo para o mercado japonês, para vocês terem uma ideia, tá? É lógico que como o Japão ficava muito fora, muito longe da Europa, e hoje não tinha o advento da internet, que as pessoas podiam saber instantaneamente o que está sendo lançado do outro lado do mundo, os suíços nem sabiam que tinha sido lançado esse relógio no Japão. E já em 1969 a Seiko já vendia esses relógios no mercado japonês. E é interessante lembrar que quando a Seiko descobriu que havia uma corrida para a construção do cronógrafo automático, eles simplesmente usaram a base do 6119 e colocaram ele em produção para poder criar o cronógrafo. E todo o know-how que eles criaram do cronógrafo de 1964 para as Olimpíadas de 64 foi utilizado dentro desse relógio e possibilitou uma rápida produção de construção de um calibre de 6139, 6138 para os relógios cronógrafos. Então todo esse know-how foi muito bem aproveitado pela Seiko. E em 1969 nós também temos no final do ano o lançamento do que seria o divisor de águas de relógios para o mundo inteiro, que é o Seiko Astron, que foi lançado em 1969. Para quem não sabe, esse relógio quando foi lançado ele valia o preço de um carro popular.
hoje na faixa mais ou menos, se for transformado em dinheiros de hoje, aproximadamente em torno de 60, 70 mil reais valeria um relógio igual a esse. Ele era todo em ouro 18 quilates, uma produção e um relógio ali com calibre quartzo, o primeiro calibre quartzo do mundo. E para quem não sabe, esse calibre quartzo aí acabou depois então criando a revolução do quartzo mundial, e alguns dizem crise do quartzo, principalmente os suíços, né, consideram isso como uma crise do quartzo, porque quebrou várias e várias empresas suíças de relógios, certo? E é lógico, agora nós vamos entrar na reta final aqui, onde nós temos então, depois do Seiko Astro, nós temos o lançamento do Seiko Tuna. Olha só que legal, esse aqui é o Seiko Tuna, em 1975, que depois de uma reclamação que eles receberam de um mergulhador profissional em 1968, eles desenvolveram o Seiko Tuna, o primeiro instrumento de mergulho criado para uma função específica, tá? Ele não é um relógio que foi criado e foi adaptado para a função de mergulhador. Ele foi um instrumento criado para mergulho, né? E depois adaptado a ser um relógio. É mais ou menos por aí. Então, por isso que é interessante esse projeto da Seiko, tá? E eles criaram uma situação bem diferente, porque esse relógio, por exemplo, ele não permite que entre o gás hélio, né, que é um dos principais gases que utiliza-se na compressão e descompressão na câmara hiperbárica, e esse gás aí acaba fazendo que estoure o relógio, e a vedação do relógio é tão grande que não existe nenhuma válvula de hélio nesse relógio. E em 1978 eles lançam então a mesma versão do Tuna, mas agora na versão quartzo, isso mesmo, na versão quartzo. E nesse modelo aqui eles criam uma liga de titânio por cima, certo? E essa liga de titânio, ele acaba tendo uma cor meia dourada em cima, e ele fica com uma cor, como ele fica com a cor dourada, muitos chamam esse modelo de Golden Tuna, tá? O Golden Tuna marcou época, inclusive chegou a aparecer no cinema lá no pulso do James Bond, por exemplo. Para quem não conhece ali, olha, é um excelente relógio que foi lançado na década de 70, em 1978, e fez muito sucesso entre os mergulhadores por conta dele ter um calibre quartzo, por ele ser quartzo, então ele não precisava ficar dando corda, usando ele diretamente, né? Então você poderia utilizar somente na hora do mergulho, e por conta dele ser grande, né? Os relógios de mergulho tem 52 milímetros, se não me falha a memória, então são modelos extremamente grandes. E na década de 80, a grande revolução que a Seiko promoveu no mundo foi os relógios cronógrafo quartzo. Então, para quem não sabe, na década de 80, todos estavam voltados para a tecnologia LCD, e a Seiko então apostou nesses modelos de cronógrafo analógico. Aí é completamente contra a tudo que estava sendo apresentado na época, porque todo mundo se falava somente cronógrafo digital e tudo mais, e a Seiko foi lá e criou esses cronógrafos quartzo e criou uma certa expectativa mundial, porque muitas pessoas gostaram demais desse modelo. Tanto é que nós temos aqui, olha, esse modelo aí do lado esquerdo, aí na parte de baixo, aí é o modelo Ripley, né, que foi utilizado no filme Aliens, o Resgate. E esse outro modelo aqui está na parte de cima ali, do lado direito, nós temos ali o modelo Bishop, né, que é da Gilguero Design, os dois. E o de baixo ali, o branquinho ali, foi utilizado no filme 007. Para você ter uma ideia como é que foi uma campanha de marketing bem acirrada da Seiko para promover esses relógios, e deu certo. Tanto é que todas as outras marcas do mundo copiaram a Seiko, criando esses cronógrafos analógicos depois disso, né? E para terminar o nosso passeio pelos relógios que marcaram a época, nós temos que falar de dois modelos, tá? O Spring Drive, que foi lançado em 1999, um projeto espetacular da Seiko, que conjuga as duas tecnologias, tá? Conjuga a tecnologia automática juntamente com a tecnologia quartzo. Então ele utiliza a corda, tá? Justamente para gerar energia e criar, então, através da pedra de quartzo, uma vibração suficiente para que um campo magnético seja criado e freie as rodas. Então não existe um balanço, existe uma roda que é freada magneticamente por conta da pedra de quartzo, que é eletrizada pela geração de energia da própria corda do relógio. É um projeto espetacular que levou mais de 20 anos para ser produzido, mas assim,
ficou hoje é um dos calibres mais pontuais do mundo, para vocês terem uma ideia, e a Seiko se orgulha muito desse modelo hoje, certo? E para finalizar, o último grande invento que a Seiko trouxe para a gente foi o Seiko Astron GPS. Então esse foi o primeiro relógio mundial a se atualizar via GPS, tá? Assim, para quem não viaja o mundo inteiro, às vezes não tenha tanta importância isso, sabe? Mas para quem viaja sempre, muda de fuso horário sempre, tá? Então é muito interessante, porque com um aperto de botão, você simplesmente coloca o relógio na posição correta, sem precisar fazer mais nada. Então isso ajuda em muito, é muito interessante esse modelo, e é muito legal demais você ver o relógio lá, como é que fala? Ele se regulando a hora automaticamente, né? Além do que, ele tem um sistema de hibernação também, que permite com que o relógio pare. Se você parar se ele ficar no local escuro, por exemplo, ele vai ter, se ele tiver carga completa, ele vai ter carga para aproximadamente 4 anos. Só para você ver a tecnologia que a Seiko desenvolveu para produzir esses relógios. Então, o vídeo ficou até um pouco comprido, não sei se vocês gostaram, mas esse aqui foi uma leve separação que eu fiz de alguns relógios que marcaram época, que contam um pouquinho da história de toda a Seiko, desde a sua fundação até os dias de hoje. É lógico que nós temos modelos ainda muito mais aqui que eu poderia ter colocado, como a primeira televisão, relógio de televisão que existe, o pai dos smartwatch também, que poderia estar aqui também. Poderia termos também o relógio LCD da Seiko. Nós poderíamos ter N modelos aqui que não acabaria mais, porque tem muitos modelos. A Seiko é uma fábrica imensa de modelos, e ela cria não só modelos, mas cria também uma geração de fãs no mundo inteiro. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar, não esquece de curtir o nosso vídeo aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.